Queridos amigos, queridas amigas da doutrina espírita, estamos aqui mais uma vez para trazer esse momento, trazer essas informações, nesse momento em que nós estamos provisoriamente impedidos dos nossos encontros na nossa casa espírita. De tempos em tempos, chegam ao mundo alguns espíritos de grande nobreza na hierarquia espiritual. São espíritos que vêm até nós, que vêm à Terra, para trazer impresso na própria vida, na própria história, os exemplos de amor, de fraternidade que nós necessitamos. E não apenas nesse sentido espiritual, mas também nós vemos na história da humanidade a vinda de tantos outros espíritos com conhecimento científico, com talento para as artes, para a música, para a pintura, e que vêm à Terra para ajudar o homem a alavancar a sua evolução, ajudar no seu progresso espiritual e intelectual. E nós vamos falar hoje de um desses espíritos de largo exemplo, espírito muito além da simplicidade do nosso patamar evolutivo, e que por duas vezes, e nós estamos falando aqui sob o ponto de vista da pluralidade das existências, esse espírito por duas vezes ele esteve entre nós para trazer a luz do seu conhecimento. Nós devemos retornar primeiro lá no início da nossa era, no início que marcou a história humana e que dividiu a história humana em antes de Cristo e depois de Cristo. Nós voltamos para o início dessa era depois de Cristo, o ano zero da nossa era. João, o evangelista, ele nasceu 9 anos depois do que Jesus. E ele nasceu numa família cujo pai se dedicava à pesca, mas tinha vários barcos, era considerado um empresário da pesca na época. E João, o evangelista, era ainda um jovem quando Jesus o procurou. Era um jovem cheio de sonhos, um jovem idealista, e foi com toda essa alegria, com esse abraçar da sua missão, que ele seguiu Jesus ao longo de toda a sua vida. Ele se dedicou desde muito jovem até o final dos seus dias a essa revolução espiritual que Jesus promoveu no nosso planeta. Ele era entre todos os apóstolos o mais jovem e aquele que seguiu Jesus em praticamente todos os atos da sua vida. Quando ele descreve aquele célebre encontro entre Jesus e Nicodemos, em que Jesus fala: aquele que não nascer de novo não poderá entrar no reino dos céus. Este diálogo ele descreve dando-nos a certeza de que ele testemunhava esse fato, de que ele via aquela cena. E assim foi que, ao longo de toda a vida, ele esteve ao lado de Jesus. No momento da Santa Ceia, e que foi o último encontro entre Jesus com seus apóstolos, ele era aquele que sentava-se e que estava sentado à direita do Cristo e que em dado instante reclina a sua cabeça no peito do Mestre Jesus. E foi entre todos os apóstolos o único que o seguiu até o Gólgota, quando Jesus foi crucificado, e ele ali ao lado de Maria Santíssima. Acompanharam ambos a agonia e a morte do Senhor Jesus na cruz.
naquele instante derradeiro, é a ele, João Evangelista, que Jesus se dirige dizendo: Filho, eis aí a sua mãe, atribuindo a João a responsabilidade de zelar pelo destino de Maria Santíssima. E foi assim que ambos, João e Maria, mãe de Jesus, vão morar numa casa humilde na cidade de Éfeso, uma casa cedida, casa que depois viria a ser conhecida como a Casa do Santíssimo. E João saía ao mundo levando a boa nova. E assim foi até o final da sua vida, quando, com mais de 90 anos, perseguido que era como cristão, foi exilado na ilha de Patmos e ali ele desencarnou. E foi também o único que morreu por causas naturais, desencarnou com 94 anos, no ano 103. Mas a história continuou sendo contada. A vida continuou acontecendo. Os fatos continuaram se sucedendo. E a história humana sendo tecida pelos homens. E assim, no dia 26 de setembro de 1181, mais de 1000 anos depois da sua morte na ilha de Patmos, regressa João, o evangelista, ao mundo, na cidade de Assis, com o mesmo potencial de amor, com a mesma paixão pelo Cristo e pela sua doutrina abençoada, e ele continua a sua história, continua a história de João Evangelista, agora construindo a personalidade de um dos maiores vultos do mundo cristão, que é Francisco de Assis, para a nossa tão considerada Igreja Católica Apostólica Romana, São Francisco de Assis. Dona Maria Pia, sua mãe, teve dificuldades ao dar à luz. Conta a lenda que nesse instante um mendigo bate à porta e diz a quem o atende: leve a dona da casa para dar à luz no celeiro. E assim foi feito, e Francisco de Assis, embora de uma família de ricos comerciantes, nasce no celeiro daquela casa, imitando desta forma aquilo que foi a vida de Jesus, que também iniciou a sua vida e a sua missão na simplicidade de um celeiro, de uma gruta tão simples. Por uma dessas questões que a gente não entende, as mães têm uma intuição. Maria Pia deu ao menino o nome de Giovanni Bernardoni, que era, exatamente traduzindo para o português, coincidentemente, que era João. Esse foi o primeiro nome de São Francisco de Assis, João, como o João que ele fora numa vida anterior. Mas o seu pai, que estava ausente, quando retorna de viagem que havia feito a negócios, por ter ele muito orgulho da sua tradição francesa, ele dá ao menino, ele muda o nome do menino para Francisco Bernardoni. E Francisco significa pequeno francês. Francisco de Assis foi um jovem alegre, descompromissado, que gostava de festa, tinha muitos amigos. Essa foi a juventude dele. E ele, com 16 anos, ele foi à guerra. E quando nós falamos em guerra naquela época medieval, era, na verdade, guerra entre cidades, era uma guerra a cavalo,
com espadas, e ele acaba preso e fica durante o ano preso, até que ele é liberto por influência do seu pai. 4 anos depois, mais uma vez, Francisco resolve ir à guerra entre Assis e Perúdia, e quando para lá se dirigia, ele acaba ficando enfermo, e num desses momentos de febre, ele tem aquele que seria o primeiro chamado entre 3 que nós podemos pontuar como principais. O primeiro chamado que ele teve para a vida cristã, para a vida crística que ele levou, foi quando, nesse momento de febre, uma voz diz a ele: a quem você atende o chamado? Ao servo ou ao Senhor? E ele então responde: ao Senhor. E essa voz então diz: pois então, volte para Assis, fique na sua casa e aguarde. O segundo chamado aconteceu quando, em 1226, ele andava a cavalo pelas campinas de Assis e encontra no seu caminho um leproso. Era um homem totalmente coberto por feridas em seu corpo, com um odor fétido que causou a Francisco uma certa repulsa. Causou aquilo que nós, popular e grosseiramente, dizemos como nojo. Francisco tem ímpetos de sair dali, mas alguma coisa o segura naquele local e faz com que ele desça do cavalo, deposita suas moedas naquelas mãos sanguinolentas e beija aquele homem. Naquele momento vem em sua mente a frase que ele testemunhou do Cristo em outras vidas: quando fizerdes a um desses pequeninos, é a mim que o fazes. E ele confessa a amigos depois sobre essa passagem, contando as singularidades disso que viveu. Ele disse: era tudo um amargor, e esse amargor se transformou naquele instante em doçura de corpo e de alma. O terceiro chamado para Francisco de Assis é quando ele se encontra da capela de São Damião, uma capela em ruínas, e ele ali ajoelhado diante do Cristo crucificado. Ele escuta uma voz que sai do próprio crucifixo, do próprio Cristo que ali está: Francisco, minha igreja está em ruínas, vai e reconstrói-a. E assim, naquele momento, Francisco, meio que assustado com aquela voz, ele olha e percebe que aquela igreja precisa de muitos consertos. Vai até a loja do pai, pega algumas peças de tecido, vende, transforma em dinheiro e leva esse dinheiro ao padre da igreja, ao frade que tomava conta da igreja de São Damião. Mas o frade, conhecendo o pai de Francisco, ele recusa ficar com o dinheiro. Então Francisco de Assis sobe no alto de uma torre e joga aquele dinheiro ao vento, para que as pessoas, os necessitados, pegassem aquele dinheiro. Esse foi o grande momento de ruptura de Francisco com seu pai, que exige que ele seja deserdado, e Francisco, naquele instante, diante do pai, diante de algumas pessoas que viam a cena e do bispo local, tira toda a roupa e joga aos pés do seu pai e diz: de hoje em diante, meu pai chama-se Deus. O Senhor já não é mais o meu pai. Por mais dolorosa que seja essa passagem, que nos choca, na realidade é o momento de
resolução de Francisco para mergulhar de vez na missão que o trouxera ao mundo, de exemplificar para todos nós a caridade e o amor ao próximo. Então, a partir daí, Francisco sai pelo mundo. Era tido como louco, como insano, pois andava como andrajos e vivia esmolando aqui e ali. E assim ele foi construindo a sua vida e outras pessoas foram agregando-se a ele, formando um grupo maior. Francisco levou toda a sua vida nessa simplicidade e chegou ao final dela e desencarnou com apenas 45 anos de idade. Mas antes disso, ele teve um encontro espiritual com um anjo do Senhor que imprime nele, nas mãos e nos pés, os estigmas de Cristo, as marcas das feridas de Cristo impressas no seu corpo, um ano antes do seu falecimento. E também ele, que tinha um sério problema de visão, numa época em que não havia tanto recurso, ou quase nenhum recurso, teve que ter cauterizado uma das vistas com ferro quente, cegando-o, para que aquela infecção não progredisse para o corpo. E assim, ele chega serenamente ao final da sua vida, cantando hinos de louvor, quando tinha 45 anos de idade. Espíritos como esse de Francisco de Assis, que nos traz tantos exemplos, não se formam em apenas uma vida. Não se trata apenas de uma decisão que se toma num dia qualquer da nossa vida. É um espírito que vem se preparando ao longo do tempo. No caso de Francisco, um espírito que conviveu com o próprio Cristo. Porque para renunciar à vida como Francisco renunciou, e como já havia renunciado também como João Evangelista, é preciso que esse espírito seja forjado na dor, nos acontecimentos, nas convivências dolorosas, para aprender o grande sentido da renúncia a favor do próximo. Eu lembro que, certa ocasião, Francisco se dirigia em viagem e ele voltava de uma viagem quando ele e mais um companheiro pegaram um inverno rigorosíssimo e eles tiveram que se abrigar num convento que ficava no caminho. E quando ele bate a porta, abre-se uma pequena janela na porta e ele fala: pode ir embora, nós não vamos abrir a porta. E ele ainda diz: eu sou Francisco de Assis. E a voz repete: pode ir embora, não iremos abrir. E Francisco, naquele instante, fica tão feliz com aquilo, e o seu acompanhante diz: por que você está tão feliz? E ele, Francisco, diz: você não percebeu? Percebeu o quê? Que nós iremos morrer aqui nesse frio? Não, é pela primeira vez em minha vida eu estou apenas nas mãos de Deus. Ninguém mais para me ajudar. E no momento em que ele fala isso, a porta se destrava e se abre. E eles adentram. Então é o Espírito que deixou para nós essa lição de fé, de entrega ao próximo, nesse momento que nós estamos vivendo tão difícil e que muitas vezes a nossa fé é tão frágil. Muitas vezes nós achamos que estamos sendo punidos. Muitas vezes nós achamos que não iremos mais ter a vida que tínhamos. E nesse instante significa que a nossa fé está fragilizada. Significa que nós não temos estrutura para viver uma vida dessa como Francisco de Assis viveu. Por isso que nós falamos
que um espírito dessa magnitude, ele não se constrói apenas por um momento em que a pessoa quer ser. É necessário que se construa durante milênios, né, para que ele finalmente venha ao mundo e tenha todo esse potencial de luz. Nós vamos encerrar fazendo a prece que é tão linda e que São Francisco fala do seu íntimo, né, daquilo que ele tem de valores íntimos dentro de si. Então, essa prece que nós vamos fazer agora fala sobre a vida de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, Pai, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Senhor, quando pedimos, fazei de nós um instrumento da sua paz, nesse instante de tantas perturbações, nesse momento em que todos se encontram abatidos na sua esperança, Senhor, que nós possamos sempre ser o polo revelador da paz. Onde houver ódio, que nós possamos levar o amor que constrói, o amor que consola, o amor que dá forças para que as situações difíceis sejam vencidas. Que não haja ofensa, Senhor, e que nós possamos apagar sempre aqueles pequenos focos de discórdia que acontecem até mesmo dentro do nosso lar. Se tiver dúvidas, Senhor, e como existem dúvidas nos dias de hoje, como nós andamos vacilantes na nossa fé, que nós possamos, Senhor, levar a certeza, levar a fé, para que não haja tristeza, que nós possamos levar a nossa alegria, a alegria daquele que confia em Jesus, porque aonde houver trevas, nós podemos acender a nossa pequenina e humilde vela da luz para quebrar esse olhar denso das trevas. Senhor, que nós procuremos compreender todas as criaturas, pois cada uma delas pensa diferente de nós, que nós tenhamos este olhar de compreensão, de amor e de aceitação, que nós pensemos mais, Senhor, primeiramente em amar. Amar é a nossa responsabilidade. Ser amado é a responsabilidade do outro. Que nós possamos cumprir a nossa responsabilidade de amar todas as criaturas, independente da forma como pensem e como agem. Porque é assim que nós receberemos também o amor, mas que nós possamos amar sem o sentimento egoísta daquele que espera primeiro ser amado, Senhor. Ó Mestre, que nós possamos perdoar independente daquilo que nos tenha sido feito e por quem tenha sido feito.
porque o perdão é a essência daquele espírito que já compreende as grandezas maiores da vida. Que nós possamos primeiramente pensar no perdão que nós possamos oferecer e ter a humildade de pedir o perdão, mas sem exigir do nosso próximo que ele nos perdoa ou nos entenda, porque temos idades espirituais diferentes. Senhor, que nós possamos sempre oferecer de nós tudo que de nós for necessário, Senhor, sem pensar em retribuição, porque é dando que se recebe, Senhor. É perdoando que se é perdoado, e um dia deixaremos esta vida, Senhor, e levaremos daqui não o que tivemos, mas aquilo que fomos. Que nós possamos, Senhor, perdoar, amar e oferecer tudo que pudermos, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus, graças a Jesus.